Ao lermos o capítulo 10 de Daniel, que nos fala de sua vida de oração, devemos notar pelo menos 2 pontos. O primeiro ponto que se deve notar é que aquele que ora verdadeiramente é uma pessoa que não somente vai a Deus com frequência, mas também cuja vontade frequentemente encaixa na vontade de Deus. Quer dizer, seus pensamentos muitas vezes entram no pensamento de Deus. Este é um princípio muitíssimo importante da oração. Há um tipo de oração que se origina inteiramente de nossas necessidades. Embora, às vezes, o Senhor ouça tais orações, Ele, não obstante, pouco ou quase nada delas aproveita. Por favor, preste atenção a este versículo. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Salmo capítulo 106, versículo 15. O que significa esta passagem? Ao Israel clamar a Deus pela gratificação de sua avidez, ele respondeu-lhe dando-os o que pediram. Entretanto, o resultado foi que se enfraqueceram perante ele. Oh, sim! Às vezes Deus ouve e responde às nossas orações somente para satisfazer nossas necessidades, ainda que sua divina vontade não se realize, que compreendemos que esse tipo de oração não tem muito valor. Mas há outro tipo de oração que procede da própria necessidade de Deus. É de Deus e se inicia em Deus, e tal oração é de valor incalculável. A fim de ter tal tipo de oração, a pessoa que ora não somente tem de aparecer com frequência pessoalmente perante Deus, mas também tem de permitir que sua vontade se perca na vontade de Deus. Seu pensamento deve perder-se no pensamento de Deus. Por viver na presença do Senhor, tal pessoa pode conhecer sua vontade e pensamentos. E estas vontades e pensamentos divinos tornam-se seus próprios desejos, que então ela expressa em oração. Oh, como devemos aprender esse segundo tipo de oração! Embora sejamos imaturos e fracos, podemos, não obstante, achegar-nos a Deus e deixar que seu Espírito leve nossa vontade para a vontade de Deus e nosso pensamento para o pensamento de Deus. A nos apropriarmos um pouco de sua vontade e pensamento, compreendemos um pouco mais como opera o Senhor e o que requer de nós, de modo que gradativamente a vontade e o pensamento de Deus, que conhecemos e que fazemos parte de nós, transforma-se em nossa oração. E tal oração é de grande valor. Tendo entrado no pensamento de Deus e assim apropriado de sua vontade e propósito, Daniel encontrou em seu coração os mesmos desejos de Deus. O anelo de Deus foi reproduzido em Daniel e se transformou em seu desejo, de modo que, ao expressar esse desejo em oração com gritos e gemidos, na verdade estava articulando o desejo de Deus. Precisamos deste tipo de oração, porque ele realmente toca o coração divino. Não mais precisamos de palavras. O que necessitamos é tocar mais a mente do Senhor. Que o Espírito de Deus nos faça penetrar nos planos do coração de Deus. É claro que leva tempo para aprender esse tipo de oração. No começo de tal aprendizagem, não procuremos mais palavras nem mais pensamentos. Nosso espírito deve estar calmo e em repouso. Podemos levar nosso estado atual ao Senhor e examiná-lo à luz de sua presença, ou podemos nos esquecer de nosso estado e simplesmente meditar em sua palavra perante Ele. Ou podemos simplesmente viver perante Ele e tentar tocá-lo com o nosso espírito. De fato, não somos nós que saímos para encontrar a Deus. É Deus que espera por nós. E na presença dEle, percebemos alguma coisa e tocamos a sua vontade. A maior sabedoria vem, de fato, desta fonte. Assim, nossa vontade entra em sua vontade e o nosso pensamento entra em seu coração. E daí nossa oração subirá a Ele. Ao trazermos a Deus nossa vontade e pensamento, sua própria vontade e pensamento começam a ser produzidos em nós. E então isso se torna nossa vontade e pensamento.
Este tipo de oração é muitíssimo valioso e de grande peso. Lembremos-nos do que o Senhor Jesus disse acerca da oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Estas palavras não são simplesmente para repetirmos, sendo reveladoras da vontade e do pensamento de Deus, devem ser reproduzidas em nós quando o Espírito de Deus leva a nossa mente, e à medida que se tornam nossa vontade e pensamento, a oração que então proferimos é valiosíssima e de muita autoridade. É possível fazer dois tipos diferentes de oração acerca do mesmo assunto. Um tipo procede de nossa própria vontade, é baseado em nosso próprio pensar e nossas próprias expectativas. O Senhor pode ouvir nossa oração e responder a ela, mas tal oração tem valor muito pequeno. Se, por outro lado, trazermos o assunto perante Deus e deixamos que o seu Espírito una nossa vontade com a vontade de Deus e nosso pensamento com o pensamento de Deus, descobriremos dentro de nós um anseio profundo, a reprodução da vontade e do pensamento dele. Suponhamos que o Senhor está sentido e pesaroso com a morte dos homens. Também nos sentiremos o urgente desejo de que alma alguma se perca. E é a reprodução do coração de Deus que nos capacita a orar com gemidos interiores. Se o Senhor estiver magoado e ansioso por causa do fracasso de seus filhos, esse mesmo fardo se reproduzirá em nós, e o resultado será que teremos o mesmo anseio de não desejar ver um filho de Deus cair em trevas e pecado. Assim, oração e intercessão fluirão de nós. Ali, confessaremos os pecados, suplicaremos perdão e pediremos que Deus purifique seus filhos. Portanto, um tipo de oração é apresentado de acordo com nossa vontade. O outro tipo é a vontade de Deus que se reproduz em nós e se tornou nossa vida. Estes dois tipos de oração são extremamente diferentes. No último caso, quando qualquer crente se aproxima de Deus, a vontade de Deus se reproduzirá nele, torna-se a sua própria essência, e a oração feita desta forma terá valor e autoridade. Deus tem muitas coisas que fazer na terra em muitas áreas. Como então podemos orar segundo o nosso próprio sentimento e pensamento? Devemos nos aproximar de Deus e permitir que Ele imprima em nós o que Ele deseja para que possamos interceder com gemidos. Às vezes, quando nos aproximamos de Deus, Ele coloca em nós sua vontade de espalhar o Evangelho, e isto logo se torna uma obrigação para nós. E quando oramos de acordo com essa obrigação, sentimos como se o nosso próprio gemido estivesse divulgando a vontade de Deus. O Senhor pode colocar em nós uma variedade de vontade ou reproduzir em nós diferentes fardos. Mas qualquer que seja a vontade ou fardo, sempre que for reproduzido em nosso coração, somos capazes de fazer a vontade do Senhor, nossa própria vontade, e orar de acordo com ela. Quando Daniel se apresentou perante Deus, tocou em determinado assunto, e então vimos que orou por isso com gemidos profundos. Tal oração é preciosa e de grande substância. Pode santificar o nome de Deus, apressar o seu reino e fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a terra como no céu. O segundo ponto que devemos notar é: quando fizermos esse tipo de oração, sacudiremos o inferno e afetaremos a Satanás. Por isso, Satanás levantar-se-á para impedir esse tipo de oração. Todas as orações que vêm de Deus tocam os poderes das trevas. Aqui se apresenta um combate espiritual. Talvez nossos corpos físicos, nossas famílias ou qualquer coisa que nos pertença seja atacada por Satanás. Pois sempre que esse tipo de oração é feita, ocorre ataque satânico. O inimigo ataca para que nossa oração cesse. Ele pode até tentar lançar algum obstáculo que atrase a resposta à nossa oração.
Essa oração devia receber uma resposta rápida. Entretanto, a resposta parece estar suspensa no ar. Neste modo, a resposta à oração de Daniel se atrasou 21 dias, embora Deus o tivesse ouvido no dia em que começou a orar. Nessa situação, o que fez Daniel? Ajoelhou-se perante Deus e esperou até que a resposta à oração chegasse. Deixe-me fazer essa pergunta. Você já se perguntou por que sua oração fica sem resposta? Talvez esteja suspensa em algum lugar, mas dentro do prazo de 21 dias. É possível que a resposta do trono já tenha sido dada, mas encontra oposição e fica suspensa no ar. Por quê? Espera mais oração da terra. Precisa que mais pessoas humildes e pacientemente esperem pelo Senhor. Aproxime-se da presença de Deus. Tenha calma perante Ele. Deixe de lado seus próprios pensamentos e entre no pensamento dele. Então você compreenderá o significado da oração e verá por quantos assuntos está Deus esperando que você ore. Há coisas em volta do mundo que devem ser motivos de suas orações e assuntos de todos os tipos que devem receber suas orações. Você não ora segundo o seu próprio sentimento. Em vez disso, leve o desejo do seu coração ao desejo do coração de Deus e deixe que a vontade dele transforme em sua vontade, gemido e esperança no universo. Nada da vontade de Deus jamais é liberado sem passar pelo homem, e nada da vontade liberada através do homem está livre de um encontro com o poder de Satanás. Para a realização da vontade de Deus, é preciso haver oração. Para remover a oposição de Satanás, é preciso oração. Que exercitemos a autoridade da oração, desligando o que deve ser desligado e ligando o que deve ser ligado. Que não oremos segundo a nossa vontade. Aproximemo-nos de Deus e oremos segundo a vontade que Ele reproduziu em nós. Quando Deus diz que isso deve ser feito, nós também dizemos que deve ser feito. Quando Ele diz que isso não deve existir, nós também dizemos que não deve existir. Devemos esquecer de nós mesmos, tocar a vontade de Deus e expressar sua vontade presente por meio da oração.